Bom dia. Estamos aqui para mais uma leitura, né, do livro de Êxodo. Estamos no mês de agosto, hoje eu acho que é 5 de agosto. Deveríamos estar em pleno verão aqui na Inglaterra, mas o nosso verão está sendo muito pobre. Não estamos tendo verão esse ano, de novo, porque o ano passado nós não tivemos também. Um verão pobre, esse ano está a mesma coisa. Vamos ver se até a semana que vem ainda vai ser assim, 22, 23, hoje está 21. Vamos ver se no final até o final desse mês, né, nós temos pelo menos uma temperatura de 26, 27 graus. Por enquanto, não. Então, vamos lá para mais um capítulo do livro de Êxodo. Nós agora vamos entrar numa parte muito importante, na parte do Monte Sinai. Então, vamos lá. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Gente, do dia que Israel saiu do Egito até esse terceiro mês, quanta coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Aconteceu a passagem do mar, né? A passagem deles pelo mar, a morte dos guerreiros do Egito. Depois tivemos as muitas reclamações do povo, qualquer situação difícil eles reclamavam, falavam, por que você tirou a gente de lá para morrer aqui? Tivemos o maná, tivemos as codornas que caíram, tivemos a rocha que foi ferida para que houvesse água. Eles passaram também, ficaram mais ou menos um mês lá nas 70 palmeiras, né? Com sete fontes de água. Então, muita coisa aconteceu nesses 3 meses. Muita coisa, muitos milagres aconteceram. Estava a nuvem lá de dia para proteger eles do sol e à noite para iluminar o caminho. Mesmo assim, esse povo reclamava. Então, eles saíram daqui de onde o Jetro foi, visitou o sogro, deixou a mulher de Moisés com ele, voltou para a terra dele, né, para Midian, e Israel ficou ali acampado. Mas aí o Senhor, a nuvem começou a mover, e aí vamos levantar arraial, e levantaram o arraial e caminharam até chegar ao deserto de Sinai. Vamos lá. Versículo 2. Tendo partido de Refidim, onde o sogro de Moisés foi, né? Chegaram ao deserto de Sinai. Israel se acampou ali no deserto, em frente do monte. Gente, esse Monte Sinai aqui, que ele chama de Monte Sinai, não é o mesmo que o povo vai agora, viu? Não é o mesmo. O Monte Sinai mesmo, onde o povo acampou, ele hoje não tem permissão das pessoas irem lá, porque é uma base militar, tá? Alguns arqueólogos conseguiram chegar lá com permissão, mas foi muito difícil conseguir essa permissão. E com restrições, por exemplo, eles não poderiam levar equipamento de filmagem, por exemplo. Eles filmaram eles filmaram, quando eles foram lá, eles filmaram o lugar, viram onde tinha a fonte de água, né, para abastecer o povo, viram a planície lá de cima. Hoje não tem mais água, hoje a fonte de lá agora não existe mais, mas tem
as provas de que havia água que caía, porque o povo tinha que ficar no lugar onde tivesse água, né? Esse Monte Sinai que eles mostram para você não tem água e nem tem sinais de que houve água ali, tá? Não tem. Então, o Monte Sinai, que eles descobriram que realmente é o Monte Sinai, que hoje você não tem acesso, ele tem os sinais de que havia água correndo pela rocha abaixo, tá? Eles conseguiram essa permissão, mas assim, com restrições. E eles acharam realmente o Monte Sinai, onde Moisés acampou e onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Tá? É uma pesquisa arqueológica que, se alguém quiser estudar e falar inglês, você pode achar na internet, tá bom? É bem interessante o estudo que eles fizeram. Eles acamparam no Monte Sinai. Subiu Moisés a Deus, porque eu já falei para vocês, né, que todo monte para eles era onde o Eterno estava, então onde a comunicação com o Eterno era mais fácil. Eles achavam que estava mais perto do céu, né, gente? Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Gente, até agora Israel ainda não havia feito os sacrifícios. O único sacrifício que foi feito depois que Israel saiu foi quando o sogro de Moisés veio. Até aqui não havia ainda tido nenhum sacrifício ao Eterno. Quando o sogro de Moisés veio, como ele era um sacerdote, ele fez um sacrifício e eles comeram aquele sacrifício, né? Versículo 5. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Olha isso aqui, gente. Agora, versículo 5. Você estude isso na sua Bíblia. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Qual que era a aliança? Qual que era a aliança? A aliança que o Eterno tinha dado até aqui, a aliança do Eterno até nesse momento tinha sido o quê? A circuncisão que ele estabeleceu com Abraão. Essa, até agora, era a aliança que Deus tinha com o povo de Israel. E guardardes a minha aliança. Até aqui, nesse momento, não havia nenhuma outra ordenança. A única ordenança era essa. A aliança que Deus estabeleceu com Abraão. De que ele circuncidaria os filhos dele, homens, para que fosse mostrado na carne dele que ele era separado. A separação. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Todos os habitantes da terra pertencem ao Eterno. Todos os espíritos vivos que andam na terra pertencem ao Eterno. Mas Israel era peculiar. Por quê? Porque Israel tinha a aliança do sacerdócio. Cada família, nossa família, nós temos vigários, né? Nós temos padres, nós temos pastores, nós temos médicos. Cada família tem tem pessoas com profissões diferentes.
A terra é a mesma coisa. Na terra, cada povo tem uma peculiaridade. Cada povo foi colocado na terra para prover um tipo diferente de serviço. A peculiaridade de Israel é o sacerdócio real. O que o Eterno quer de Israel é que eles sejam os emissários do Eterno na terra. Eles que deveriam trazer a bênção, eles que deveriam trazer a palavra, o conhecimento do Eterno para a terra. É essa a missão de Israel. Mas Israel ainda não entendeu isso. Como povo, como nação, eles não entenderam isso. Alguns já sabem disso. Nós temos lá muitos rabis, etc., que sabem isso, né? Mas como nação, olha aqui, agora se diligentemente ouvis a minha voz como nação, como povo de Israel, e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. É como povo. Vós me sereis reino, olha aqui, gente, que eu estou falando para vocês. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha, 3 meses depois que o Eterno tirou Israel do Egito, ele levou eles para o Monte Sinai e disse: vocês serão os meus sacerdotes na terra. Olha que missão maravilhosa que Israel tem. Mas é por isso que todos os povos brigam contra Israel, porque ninguém quer um sacerdócio real, ninguém quer quantas pessoas hoje, quantos seres humanos hoje vão para a igreja? 1%? 0,0050%? Ninguém quer saber. E como o planeta todo não quer saber do Eterno, eles querem destruir Israel, porque aí não haveria o sacerdócio real, nem a nação santa para dizer, olha, vocês estão errados, vocês deviam fazer isso, vocês deviam fazer aquilo, ninguém quer saber. Como hoje ninguém quer saber, quando o pastor está lá no templo, lá no púlpito e fala o que os irmãos deveriam fazer na igreja, quantos ouvem e quantos obedecem? É a mesma coisa, gente. A igreja é um espelho do que está acontecendo no mundo. Perceberam? Da mesma forma que na igreja, quando o pastor prega, uma igreja, por exemplo, vamos dizer uma igreja de 100 membros, quantos estão ali realmente na presença do Eterno para servir como servos? Você dê uma porcentagem, 10% de 100. Os outros estão lá porque gostam de ir, porque é bom, porque tem os amigos, por quê? Qualquer outro motivo. Qualquer outro motivo, por desencargo de consciência. Mas quantos estão lá realmente para adorar? Mesma coisa aqui na Terra. Quantos na Terra querem realmente uma nação santa? Um povo escolhido, um povo que tem um sacerdócio? Alguns, pouquíssimos. Talvez, se a gente botar umas 2, 3 nações só, o Brasil mesmo não quer. O Brasil que eu estou dizendo como governo, né, gente? O povo quer. O povo quer. Você que está me ouvindo, por certo, quer que Israel seja essa nação santa, esse sacerdócio, que exerça esse sacerdócio. Mas 99% do povo da terra não quer. Por isso que eles tentam matar Israel, por isso que eles tentam destruir Israel, porque eles não querem. Quem quer dominar espiritualmente o mundo hoje é o capiroto, através do islamismo. Porque é desviar completamente da rota. Essas outras religiões desviam completamente da rota. Cada um quer fazer aquilo que quer.
Versículo 6, vou ler de novo. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Versículo 7, veio Moisés e chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Agora é perguntar se Israel queria ser isso. Até hoje eles não aceitaram essa missão. Poucos lá também. A mesma porcentagem, gente. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor falou, faremos. É fácil falar, né? Na hora de fazer. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem expensa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Tem algumas coisas que nós temos que prestar atenção aqui. O que o Senhor mandou? Lavar a roupa, tomar banho todo. Você entra na água, olha, gente, a primeira coisa para você lavar, vamos dizer que eram 6.000 homens naquela época, fora as crianças e tudo, tinha que ter muita água, não tinha? Então não podia ser onde o Monte Sinai de hoje, que eles mostram lá. Não tinha como ser. Não tinha água suficiente ali, não tem água de jeito nenhum. O Senhor falou para eles: todo mundo entra, vai nas fontes de água, molha tudo, molha tudo. A água que saía desse monte era do monte mesmo, onde o Senhor estava falando com Moisés. A água que já saía do monte já era uma água abençoada para purificar o povo, e não só o corpo do povo, mas a roupa que eles estavam vestindo. O Senhor estava fazendo um batismo coletivo, com roupa e tudo. Olha aqui. Disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Tinha que ser 2 dias, porque era muita gente. Cada um que entrasse na água ali já saía com roupa e já secava no sol. Entrava com roupa e tudo. Naquela época, aliás, eles tomavam banho assim, viu, gente? Não tomava banho sem roupa como a gente faz hoje, não. Eles tomavam banho com roupa mesmo. Lavem eles as suas vestes e sejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente será morto. Certamente será apedrejado ou flechado. Tem umas coisas que aconteciam naquela época que era muito esquisita, né? Mas para que o povo obedecesse, obediência. Aprender a obediência através do sofrimento. Certamente será apedrejado ou flechado, nenhuma mão tocará nele, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. O povo tinha que ficar longe do monte, tá? E Moisés tinha que fazer um cercado em volta, delimitar até onde o povo podia ir, tá? E aí, quando a buzina soasse, a buzina que eles falam aqui, gente, é o sofá, viu? Eu tenho um sofá. O chifre, né, do animal. É igual aí no Brasil que tem como é que chama aquele negócio que eles chamam para tocar pro boi, né? Eu esqueci o nome daquele. É um chifre que eles tocam, tá?
Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. Então disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia, não vos chegueis a mulher. Eles tinham que totalmente puro, né? Então disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia, não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial estremeceu. Quem será que tocava o chofar, né? Será que era Josué que estava tocando o chofar? Como é que chama aí no Brasil, gente? Estou tentando lembrar aqui, não consigo. Ai, tá aqui, sabe, voando na minha cabeça, mas não entra. Então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Gente, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Devia ser um tipo de vulcão, né? Assim, deve ter sido uma... Porque tem vulcão que não é de chama, né, gente? Tem vulcão que é igual... É de gases, né, que é expelido, água, alguns, como lá em Waterstone, lá em Yellowstone, né, que é água, é, como chama isso? São gases, mas não é gás, é água mesmo, é fumaça de água, né, que vai para cima, vapor de água. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, todo o monte tremia grandemente. Devia ser deve ter sido um tremor de terra que aconteceu ali, e como aquela área ali tem algumas coisas de vulcão, né? Não vulcão de fogo, mas esse tipo de coisa. Todo o monte Sinai fumegava. E o clamor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. E o Senhor lhe disse: desce, adverte ao povo que não trespasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Quer dizer, eles puseram limites, né? Eles fizeram eles marcaram até onde o povo podia ir, né, gente? Respondeu-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse isto. Gente, olha que experiência louca. Primeiro um monte que começa a tremer, né? Que tem um tremor de terra ali, um tremor na montanha. Gases que saem dessa montanha. E Moisés tem que subir essa montanha desse jeito, porque o Senhor chamou ele. Isso aqui, esse Senhor aqui são anjos, né, viu, gente? Alguns dizem que pode ser que seja Jesus de Nazaré, né? O anjo Michael, como era o anjo Michael, até hoje é o guardador de Israel. Então, pode ser que tenha sido ele também. Ele que é o que responde diante do Eterno sobre Israel, o Michael. Então, pode ser que esse Senhor aqui, que ele fala Senhor, seja o Michael, o anjo Michael, o arcanjo, né? Michael. Ou Miguel, como vocês falam aí no Brasil, né? O arcanjo Miguel.
Mas vocês percebem, gente, como subir ao Senhor não é assim de qualquer jeito? Não é. Você, quando chega diante do altar do Senhor, você tem que estar limpo. Limpo de coração, limpo de mente. Eu não entendo como é que as pessoas aí, alguns ministérios aí no Brasil, aceitam certas coisas, sabe? Pessoas que sobem ao púlpito, você não sabe o que elas fizeram na noite anterior. Olha aqui, vocês viram aqui? Então disse o povo: estáis prontos para o terceiro dia, não vos chegueis a mulher. Olha aqui, o versículo 22, também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os lance sobre eles. Nós vamos ter muitas surpresas quando passamos daqui para o outro lado. Muitas surpresas. Muita gente que sobe nos púlpitos hoje, quando chegar lá, diante do Cordeiro, diante do seu anjo, para dar conta daquilo que ele fez, ele vai ver naquele telão os momentos da sua vida em que ele subiu ao altar do Senhor sem estar consagrado. Aí nós vamos lembrar de quando estudamos os profetas e o Senhor dizia: ai dos pastores que fazem errar as minhas ovelhas. Gente, deveríamos levar um pouquinho mais a sério as coisas da terra. Deveríamos. Muito. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê maturidade espiritual. E maturidade aqui, terrena também. Porque eu vejo tanta coisa, sabe, gente? Eu só fico pensando, ai meu Deus, quando é que esse povo vai aprender a calar, a aprender estratégia de guerra? Estamos numa guerra espiritual? Estamos numa guerra espiritual? E a gente não sai com o microfone, com o megafone na mão, anunciando o que você vai fazer. Quando você está numa guerra, as coisas são feitas em silêncio. As estratégias têm que ser feitas em silêncio para que possamos vencer essa batalha. E o Senhor revela as coisas. E Ele também não só revela, como Ele confirma as revelações que Ele dá. E o que você faz com essas revelações que o Senhor te dá é um problema seu. Você vai ter que dar conta dessas atitudes quando você estiver diante do Cordeiro ou diante do seu anjo. Vamos ter maturidade espiritual, maturidade psicológica, emocional. E sabe quem pode nos ajudar nessa caminhada? É o Consolador, o Espírito da Verdade, que o Senhor Jesus prometeu quando Ele disse para os discípulos: eu vou vos mandar o Consolador. E Ele mandou. Ele mandou. Depois que Ele foi assunto aos céus, 40 dias depois da crucificação,
os discípulos se reuniram na casa de Maria, não Maria, mãe de Jesus, mas Maria, mãe de Marcos, tá? Do Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, na casa de Maria, onde o Espírito Santo desceu sobre todos, como o Senhor havia prometido. Ele é que nos guia e nos concede essa maturidade espiritual. É isso que eu peço todos os dias, gente. Todos os dias, Senhor, o Espírito Santo vem sobre mim e me dá maturidade espiritual, me dá maturidade emocional, para que eu saiba lidar com essas estratégias de guerra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e a mim também. Tchau, tchau.